Então hoje a gente vai entrevistar não, ter uma conversa com a Mari. A Mari, ela é médica e a gente vai falar um pouquinho sobre a saúde da mulher. Então todo o entorno que nós mulheres vivemos, falar sobre o exercício também como um papel, não só para as mulheres, mas para qualquer pessoa, o porquê que é importante praticar exercício físico. Mas eu vou deixar a Mari se apresentar um pouquinho e falar um pouco dela pra gente. Bom, primeiro eu queria agradecer, Bianca, por estar me proporcionando esse espaço aqui e te dar os parabéns também pela tua iniciativa, porque eu acho que isso é muito importante. Compartilhar conhecimento e com as pessoas, né? Assim, eu acho que educação é uma coisa muito boa. E, claro, a gente vai bater um papo, mas eu acho que a gente vai falar de muita coisa importante aqui, sabe? Que as pessoas realmente precisam saber e precisam levar para a vida. E, então, meu nome é Mariana, eu sou médica, eu sou formada no Brasil. No momento eu trabalho aqui na Austrália, trabalho com emergência. Ainda estou validando meu diploma na Austrália, então ainda tenho mais algumas etapas para passar aqui até eu conseguir chegar nos meus objetivos, que são muitos. E vamos conversar aí. Então, a gente separou alguns assuntos importantes que nós duas acreditamos. Um deles é sobre, a gente estava conversando antes, né, de fazer o podcast, sobre a genética. Então, eu, Bianca, trouxe o assunto de que muitas pessoas dizem, que é um tabu, né, de que a genética, ela vai te determinar se você é bom ou não em alguma coisa. Ou, por exemplo, assim, a minha genética não é para ganhar massa muscular. Então, eu jamais terei massa muscular, jamais terei uma perna grossa. Falando mais da minha profissão, tá? A minha genética, meus pais são obesos. Eu sempre vou culpar. Então, a gente sempre culpa a genética ou diz que a gente não é capaz de modificar a genética. E aí a Mari estava me explicando sobre a possibilidade, na verdade, de você mudar sim a sua genética. Então, fazer exercício físico, você aí nunca mais vai culpar a sua genética. E a Mari vai nos explicar o porquê. Então, gente, Ele tá assim... te incomodando? Não, tá comportado né? ainda. A hora que não ficar comportado, Aí tu passa pra mim. Eu passo. Então, assim, a questão da genética, eu vou tentar fazer um resumo, assim, que fique um pouco claro. Se não ficar claro, você me interrompe e eu começo de novo. A gente explica de novo. Mas, basicamente, assim, o que a gente tem que pensar? Quando a gente nasce, né? Antes da gente nascer, na verdade, papai e mamãe lá fizeram sexo, tem o espermatozoide, tem o óvulo, cada parte tem uma genética, né? Juntos os dois, você. Seu DNA é aquilo ali que vai ser pro resto da sua vida. Porém, existem coisas que modificam a forma como esse DNA funciona, entende? Porque o DNA é uma coisa muito grande. Por exemplo, o seu olho tem o mesmo DNA do seu pé, sabe? As células que estão no seu olho, mas como que elas se diferenciam? Isso acontece pela epigenética, tá? O Ozzy tá tentando fazer coisas legais aqui. Vem cá. Tá? Você falou de genética, ele quer reproduzir. Exatamente. Tá, onde é que eu parei? Tá, a parte de diferenciação, assim, né? O que acontece? Todo mundo conhece o termo genoma, né? Tipo, que nos anos 2000 fizeram a leitura do genoma humano. Mas, assim, a gente não conseguiu avançar muito na medicina com essa informação, sabe? A leitura do genoma humano. Mas o que está sendo estudado mais recentemente agora é a epigenética. A epigenética são os fatores que fazem com que o nosso DNA se ligue ou se desligue. Por exemplo, o que vai influenciar a você ter alguma doença no futuro, ou a você não ter essa doença no futuro, ou algum tipo de alergia, doença autoimune. Tudo tem a ver com como os seus genes eles se expressam, o tipo de proteína que eles produzem. Alguns genes precisam estar ligados, outros genes precisam estar desligados para que eles funcionem de forma correta. E o que faz essa regulação? São os seus hábitos, entendeu? É o que você come, é o tipo de exercício que você faz, o quanto de exercício você faz, se você faz mais aeróbico, se você faz mais musculação, se você tem um equilíbrio entre os dois.
Então, isso é uma coisa muito importante que eu acho que as pessoas todas deveriam entender a importância, porque isso é a genética, é o que comanda tudo, né? Mas você está no controle, você pode mudar a sua genética, entendeu? Então, quando você escolhe ter uma vida saudável, você está mudando a forma como o seu corpo vai ser no futuro, e você também está influenciando os seus filhos, que é o que entra no nosso próximo tópico, né? Na parte da gestação. Uma mulher que está grávida está gerando uma vida ali dentro, né? A genética daquela criança já está sendo modificada desde o início, entendeu? Tá, a criança está ali dentro, você tá comendo bem, você está se exercitando na gestação, isso vai influenciar aquela criança pro resto da vida dela, isso vai ligar os genezinhos dela, os bons e os ruins também, né? E daí a gente entra nos maus hábitos. Pessoa que fuma, pessoa que é sedentária, pessoa que come açúcar o dia todo dia. Então tem muita influência a parte dos hábitos. E a atividade física é, sem dúvida nenhuma, um dos mais importantes. Com certeza. Só lembrando que a gente está falando de genética e isso não significa que porque eu sou capaz de mudar minha genética, eu também posso mudar, por exemplo, o meu físico de uma forma que eu, né, falando especificamente, por exemplo, Bianca 1,54, então tá, eu vou conseguir crescer, vou conseguir ficar com o corpo da Graciane Barbosa. Não, isso não significa, né? Claro que não. A medicina ainda não chegou nesse nível ainda. Quem sabe daqui a uns 100 anos a gente consiga alterar os genes nesse nível. Mas ainda não. Não, só pra deixar claro, né? Porque então tá, elas falaram que a gente pode, com o exercício físico, mudar a nossa genética, então eu vou ser o... assim, tem que pensar... A gente tem que ter os pés no chão também, né? Tem que ter maturidade pra gente saber também o que tá no nosso controle e o que não está no nosso controle, né? Assim, os seus hábitos que você faz estão no seu controle. As doenças que você vai ter no futuro, de alguma forma, está no seu controle também. Eu comentei com vocês que eu tô fazendo um curso agora de Lifestyle Medicine, que é a minha paixão de vida, é isso. E uma das primeiras aulas, assim, que a gente teve foi essa questão de doença, sabe? E dos Estados Unidos, assim, que é um estudo dos Estados Unidos que veio nessa aula e dizia, assim, que eu achei fantástico os números. Parece que 80% do que o governo americano gasta em saúde, em dinheiro que vai para a saúde, é referente às doenças que são possivelmente modificáveis pelo seu estilo de vida. São doenças que são preveníveis. Entendeu? Preveníveis. Preveníveis. Faz sentido isso que eu tô falando. Faz. E o interessante também da gente parar pra pensar que tudo que a gente faz hoje em dia, todas as nossas escolhas, não diz respeito somente no que a gente vai ser daqui pra frente, né? Mas o que a gente estava falando, o que a gente quer para os nossos filhos. Então, a gente já está plantando dentro dos nossos hábitos tudo que os nossos filhos eles vão ter. Então, se você parar para pensar, a gente estava conversando ali, né? Eu tenho asma. E aí a Mari estava me explicando. Pode ser que a tua asma tenha vindo dos hábitos da tua mãe, dos hábitos da tua avó. Então, por exemplo, né? Eu, Bianca, não me exercito. Será que eu estou sendo egoísta a ponto de pensar somente em mim? E se você parar para pensar nos seus filhos, se você parar para pensar que os seus filhos eles vão ser aquilo que você fez até então. Então a gente tem que parar de pensar somente na gente. E se você realmente ama ali o seu filho, quer o bem dele, a saúde, será que você está praticando dentro de você, né, proporcionando uma saúde, vendo que a saúde já vem dos teus hábitos desde agora? Então, não somente o presente, mas o futuro, né? Sim, com certeza. Falando nisso, né, só complementando o que tu falou, eu gosto muito de pensar, assim, a saúde, a nossa saúde como ser humano, na questão evolutiva, sabe? Como a gente evoluiu desde que quando Desculpa, preciso de uma água aqui. Nossa.
desde que a gente, dos primórdios, assim, tipo, a evolução da humanidade. Tipo, todos os hábitos que nos proporcionaram chegar aonde a gente está hoje, sabe? Tudo que as pessoas consumiram, tipo, no passado, todas essas mudanças que aconteceram. Tipo, as pessoas eram muito mais ativas antigamente do que elas são hoje. Os hábitos alimentares eram outros. Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa consciência hoje também, o que a gente está fazendo hoje e como que isso vai ter consequências no futuro. Daí que tu falou dos filhos, né? A questão dos filhos. Mas a gente tem que pensar também no futuro da humanidade, gente, sabe? A gente é uma espécie. A gente tá aqui evoluindo há milhões de anos, entendeu? Então, acho que é importante a gente ter uma consciência de comunidade, uma consciência de planeta também, sabe? Porque a gente deve estar definindo, sabe, com os nossos hábitos, o que a gente está passando adiante, o futuro. Com certeza. Sabe? Então, é um assunto que é bem deep, assim, que eu gosto de falar, que dá pra gente ficar horas conversando só sobre isso, mas é a responsabilidade, ter o senso de responsabilidade mesmo. E aí, a responsabilidade com o que você faz e o que você vai deixar para os seus filhos, né, como herança, e herança genética é uma delas, e a responsabilidade com a sua família, sabe? Porque, assim, quando a gente tá envelhecendo, isso, eu reflito muito sobre isso por causa da questão do meu trabalho, né? Eu trabalho na emergência e basicamente assim, ó, na emergência, o meu dia a dia do trabalho geralmente é um dos piores dias da vida de alguma pessoa, entendeu? Se a pessoa está na emergência, porque ela tá precisando de ajuda, né? Sim. E não é um dia bom para ela. E aí eu vejo muita vovó idosa que caiu, quebrou a pelvis, quebrou o fêmur. E às vezes são quedas muito, assim, tipo, caiu da cadeira sentado no chão e se quebrou, sabe? Por quê? Porque provavelmente ela nunca fez um exercício de resistência quando ela era nova, entendeu? E ela não tem musculatura em volta daqueles ossos suficiente para suportar uma queda. Aí na minha cabeça já vem assim, tá, então assim, o que eu posso fazer pra mim, pra que quando eu estiver na idade dessa vovó, eu não quebre meu quadril quando eu cair, entendeu? É atividade física. Daí volta pra atividade física, entendeu? A questão dos filhos é a mesma coisa. Eu quero que os meus filhos tenham esse pensamento. Então, eu tenho que ser o exemplo pra eles, né? Eu tenho que fazer isso. Exatamente, essa questão de você querer ser o exemplo, se você parar pra pensar, os teus filhos, eles te copiam em tudo, né? Então, não adianta você querer que o seu filho... Porque é muito comum, né? Ai, sou frustrada porque eu nunca dancei, nunca fui uma boa bailarina, nunca fui um bom jogador de futebol. É muito normal você ver que os pais frustrados por não terem atingido aquilo na vida deles, quererem que os filhos sejam bons jogadores, enfim, dançarinos. Mas os teus filhos, eles vão querer ser o que você é. Então, se você demonstra ser uma pessoa que busca por qualidade de vida, vê a sua mãe sempre caminhando, vê sua mãe comendo bem, a pessoa, a criança, ela vai querer ter aqueles hábitos, porque vai copiar os pais. Então, a gente não pode cobrar dos nossos filhos aquilo que a gente não faz, né? Então, acredito que a prática do exercício físico, ela acontece não somente para o seu bem, mas para o bem do seu filho que está vendo você praticando aquilo ali e vai querer adotar aquilo ali, né, na vida dele desde novinho. Com certeza. Então, você não pode cobrar do seu filho aquilo que você não faz. E aquilo que você faz de errado também, né? Se a mãe, não posso comer chocolate, mas a mamãe come escondida, a mamãe faz isso. Lógico, né? Eu tô falando de assuntos, assim, pontuais, mas tô dizendo que tudo que a gente faz reflete... as nossas escolhas, elas refletem não somente na gente, né? Mas nos nossos bebês, nos nossos filhos. E muito mais do que quando a gente fala assim, tá, qual é o futuro da nossa humanidade? A gente pensa lá, nossa, não sei se tu viu aquela foto eu acho que é o ser humano daqui a 100 anos, sei lá quantos anos, que ele tomou uma postura assim, né, por conta do celular, e a modificação corporal dele é muito triste. Aí você vê assim, nossa, eu fiz parte dessa geração, né? Então, ver que, lógico, a gente tá vendo num processo, né, da humanidade, mas se a gente parar pra pensar, como é que eu posso mudar a humanidade? É tão distante pra mim, né, pensar num negócio evolutivo. Cara, começa nos teus hábitos
da tua casa, porque o que você faz ali, o que você planta ali dentro, o seu filho vai fazer, e provavelmente o que o seu filho fizer no próxima geração, ele vai levar para os seus netos. Então, assim, tudo que você faz no seu dia a dia é o que vai ser, né, conforme com... Então, você vai plantar a sementinha de uma geração seguinte, talvez da próxima geração, e é isso que é assim que a gente muda, né? São os hábitos diários, assim. Exatamente assim. É muito louco, assim, quando a gente pensa mais amplo, né? Quando a gente abre a cabeça e pensa nessas ideias, assim, maiores, como tu falou. Vamos parar de pensar só na gente, né? Vamos pensar no mundo, no global, assim, na comunidade. E tem muita coisa que a gente pode fazer pequenininha que faz muita diferença, que às vezes as pessoas não refletem sobre isso. E tudo, como tu falou, começa dentro de casa, com os pequenos hábitos, alimentação. A gente poderia falar muito sobre alimentação também, mas vamos tentar focar na saúde da mulher em si e no exercício físico. E assim, como eu falei, né, a mulher tem as questões dos problemas físicos que são mais comuns na mulher. Eu dei o exemplo antes da vovó que caiu e quebrou o fêmur. Ela provavelmente tem osteoporose, essa vovó, né? E daí, para a mulher, assim, o que é importante a gente pensar? Por exemplo, dando um exemplo pessoal, a minha avó e a minha bisavó, elas tiveram osteoporose. Elas têm osteoporose. A minha bisavó já faleceu, mas a minha avó lá no Brasil tem osteoporose. Então eu tenho que pensar que provavelmente eu possa ter osteoporose no futuro. O que eu estou fazendo agora para não ter osteoporose no futuro? Aí vem a questão que a gente conversou, né? Mudando a genética. Exatamente. Eu faço musculação 3 vezes por semana. Por que eu faço musculação 3 vezes por semana? Porque quando tu levanta peso, tu estimula o teu osso, tu estimula o teu músculo e você faz com que a sua massa óssea aumente por causa daquela resistência, entendeu? Eu acho que isso é importante as pessoas entenderem, sabe? Por que tu tá fazendo isso? Assim? Olha para sua família, olha para sua avó, olha para sua bisavó. Quais os problemas de saúde que elas tiveram, que elas têm hoje, sua mãe? Como que você pode fazer? O que você pode fazer? Os seus hábitos para prevenir isso, entendeu? É isso que é assim que eu vivo a minha vida, entendeu? É assim que eu faço as minhas escolhas. Eu olho para minha genética e eu olho como que eu posso modificar isso, entendeu? Para que os meus filhos no futuro, eu não tenho filho ainda, gente, mas pretendo, não sofram essas consequências, né? Com certeza. E ver que o exercício físico não é só uma parte estética, né? De perder gordura, de estar com um corpo bonito. E muitas vezes a gente olha o exercício físico como isso, como algo, eu preciso fazer exercício físico porque eu estou acima do peso, porque eu quero ter esse padrão corporal, ou porque o meu médico mandou eu fazer, então eu acho que deve ser... Mas você vê que o exercício físico, ele é responsável por quanto você vai viver. E isso é muito louco, né? Então, assim, se você parar para pensar o maior objetivo é longevidade. E a gente pensa só em questões corporais, questões pontuais, de ganhar massa muscular, de perder gordura. E, na verdade, vai muito além. Não falando ali da parte social, da parte... de depressão, motivação, enfim, os inúmeros benefícios que o exercício ele nos promove e principalmente longevidade, né? O quanto que eu quero viver, quanto que eu quero que os meus filhos vivam. Eu acho que só para complementar isso que tu falou, a questão da longevidade, claro, inclui isso, o quanto você quer viver, né? O quanto longo você quer que a sua vida last, esqueci a palavra em português, dure. Mas não só isso, como você quer viver essa vida? Você vai chegar aos 90 anos e como que você vai estar com seus 90 anos? Você vai estar correndo em volta da quadra devagarinho, segurando o pezinho, ou você vai estar numa nursing home, num asilo, acamado? Entendeu? Eu acho que essa é a grande diferença, entendeu? Entre entender, né, e adotar os hábitos saudáveis. Por exemplo, eu quero chegar na velhice, se tudo der certo, né? Espero que dê, e poder pegar o meu neto no colo e jogar pra cima e pegar ele.
sem ter medo que ele vai cair no chão, sem ter medo que eu vou machucar meu ombro, porque eu quero estar forte o suficiente para poder fazer isso, entendeu? E eu acho que daí isso é uma explicação prática pro que tu falou da atividade física, né? Tipo, a gente tá pensando, na tua performance, como que você... Tipo, sei lá, quanto que a minha frequência cardíaca chega lá quando eu corro, ou quantos quilos eu consigo levantar na academia. Isso é importante, isso é muito importante. Mas por que é importante? Porque você quer viver a sua vida com qualidade e com significado, né? E sabe o que é o mais triste? Eu, como personal trainer, né? Ouvir de pessoas mais velhas, eu vou dar um exemplo pontual, de uma senhora que eu treinava, falar o seguinte: se eu pudesse voltar no tempo, eu teria me exercitado há muito tempo atrás. Então, assim, você ouvir disso e ver que pessoas ainda não tomaram decisões de iniciar, sabendo que pessoas lá na frente falam, nossa, realmente eu deveria ter me treinado, deveria ter me exercitado. E aí você pergunta por quê? Porque eu sinto muita dor. E aí quebra todo esse paradigma, assim, a pessoa não está falando de condicionamento físico, ela não está falando de estética, ela não está falando da parte corporal, ela está falando de algo que é cotidiano, que ela está falando que é algo que ela precisa, que é, por exemplo, no caso dela, levantar da cama dói, pegar um copo dói, então tudo dói. Ela falava assim, se eu pudesse conviver sem dor, a minha vida seria mais feliz. Então, assim, o quanto nós, como profissionais, devemos alertar essas pessoas também. Parem de pensar somente na parte estética e pense que o exercício físico, além da longevidade, vai te dar uma qualidade de vida, que é o que a Mari está falando. Quero chegar lá com os 90 anos, mas quero não sentir dor. Quero ter uma qualidade de vida de conseguir levantar na minha cama sem sentir dor muscular, poder passear com os meus netos, poder segurar eles no colo. Então, é você parar de sair dessa caixinha e... Nossa, é muito legal, né? É muito legal ter hábitos não saudáveis. Você beber, fácil, né? É fácil. É muito fácil. Beber, dormir, comer pizza e tal. Você tá parando para pensar na sua vida daqui a 20, 30, 40 anos? Então, todas as escolhas que você tem hoje, você vai pagar lá no futuro. É um investimento, né? Exatamente. É um investimento. Esse investimento pode ter lucro ou pode ter prejuízo. Com certeza. Então... E eu queria que a gente entrasse no assunto da gravidez. A gente estava conversando antes de começar a gravar aqui sobre o processo da gravidez. Então, você gerar um bebê é um estresse, né, para a mãe, tanto parte biológico, corporal, mas falando mais da parte fisiológica, hormonal, enfim. E essa probabilidade da mãe entrar em processos de depressão, enfim, né, tanto não pela parte corporal, claro que isso acontece muito, dela se olhar no espelho e não se reconhecer mais, que eu acho que é importante também a gente falar, da mulher se anular, mas principalmente dessa depressão pós-parto que existe por conta de processos hormonais, enfim. Sim. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Assim, em relação à gestação, tu usou a palavra estresse, assim. Eu acho que quando a gente fala estresse, acho que seria a forma de colocar seria um estresse fisiológico. São assim as mudanças que precisam acontecer no teu corpo para que o seu corpo esteja adaptado para gerar um ser humano, né? Então, assim, só para deixar claro que eu não sou especialista nessa área, então, assim, eu vou explicar de uma forma que eu sei explicar, a forma que eu aprendi na faculdade de medicina, mas tem muita gente especialista que vai saber dar mais informações. Mas, enfim, sobre a questão do estresse fisiológico, tem muita modificação que acontece ali. E são modificações que acontecem ao longo do desenvolvimento do bebê, né? Então, assim, a cada semana o bebê tá um pouquinho maior, o bebê vai mudando a posição dentro da barriga, a barriga vai crescendo, os órgãos vão mudando de lugar, o intestino vai ficando mais comprimido, aí tem mulheres que sofrem com constipação, mais pela pressão mecânica ali dentro.
E a questão da diástase, né, da musculatura que separa no abdômen. Então, assim, ó, é um estresse fisiológico muito grande para o corpo e a gente precisa fazer com que o corpo se adapte a isso, né? Porque são 9 meses, né? E o exercício físico é muito importante nesse período da gestação. É muito importante a gente se manter ativo nesse período, principalmente para a circulação sanguínea, os níveis de glicose também. O metabolismo da glicose ele se modifica durante a gestação, por isso que tem muita mulher com diabetes gestacional, né? Porque esse metabolismo se modifica. Então, a atividade física é uma forma de regular o metabolismo da glicose. Para quem não sabe, vou dar uma explicadinha rápida, assim. Quando a gente fala de atividade física, a gente aumenta o metabolismo do músculo. Tu vai saber explicar isso também, né? Então, o músculo ele é capaz de captar a glicose que está no sangue, que seria o açúcar no sangue, de uma forma mais eficiente. Então, você não precisa liberar tanta insulina na sua circulação para usar aquela glicose, porque o músculo está usando. Então, isso faz com que, por exemplo, uma gestante que tem... acho que eu tô pensando em inglês aqui. Gestational diabetes. Diabetes gestacional. Como uma forma de tratamento do diabetes com exercício físico. Então, isso é só um parênteses, né? Para a questão da gravidez. No final do parto, por exemplo, quando a gente está evoluindo mais para o final do parto, não, desculpa, final da gestação, mulher tá barrigona lá, pronta para ganhar. O que é importante nesse período? É importante você ter uma flexibilidade da sua articulação da pelve, né? É importante você fazer alongamento, você fazer com que a musculatura fique mais relaxada, os seus ligamentos fiquem mais relaxados, para que o bebê consiga passar pelo canal do parto, né? Então, hoje em dia está muito alta a fisioterapia pélvica, tem muitas atividades físicas, exercícios específicos, né? Para pelvis e para o abdômen, que são super importantes. E até tem uma coisa interessante que eu estava lendo esses dias. Tem um hormônio que é liberado no final da gestação. Eu não consigo lembrar o nome agora. Alguém vai saber falar aí depois. Mas, enfim, é um hormônio que, especialmente, o objetivo dele é fazer com que os ligamentos relaxem. Os ligamentos da gente, eles são sempre, né? Estão sempre apertadinhos, assim, né? E aí, durante o parto, eles precisam relaxar. Porque a articulação precisa se abrir para o bebê passar. Então, assim, se você é uma pessoa ativa, se você é uma pessoa que já tem uma mobilidade de quadril boa, vai ser muito mais fácil você ter um parto normal. Entendeu? Então, assim, a gente pode aplicar a atividade física em várias etapas da gravidez. Assim, no início, no meio, no final e depois no pós-parto também. Não sei se quer falar um pouquinho do pós-parto. Complementando, né, que a importância do exercício físico vai além de você trabalhar para você que está gestando alguém, mas para o seu feto. Então, assim, além de prevenir doenças, diabetes gestacional, pressão alta, você também trabalha, tudo que você faz ali, você está prevenindo doenças para o seu feto. E a gente também falando de exercício físico para a melhoras fisiológica, pensar também que o exercício físico ele está trabalhando ali tua parte psicológica, né? Porque é um estresse, como você falou, fisiológico. A gente utiliza muito a nomenclatura estresse metabólico no exercício físico, por isso que eu falei do estresse. Mas gerar uma vida, a gente estava conversando isso antes, deve ser, porque eu também não fui mãe, tá? Estou falando da parte científica. É uma mudança corporal e é uma mudança fisiológica muito grande para a mulher. Então, você encarar aquilo ali, você se adaptar a sentir coisas que você não sentia antes, você se olhar no espelho e ver aquelas mudanças é algo também que não deve ser fácil. Falo que não deve ser porque eu nunca fui mãe. Mas trabalhar com essa parte hormonal e você conseguir passar por aquilo ali de uma forma saudável, por isso que o exercício físico também ele é importante, né? Para te manter ali motivada, para te manter com os níveis ali dos hormônios regulados, melhorar a tua qualidade de sono, prevenir dores nas costas.
Então, só trazendo essa parte, além de te dar uma qualidade da gestacional e pós-parto, também ajuda na saúde do teu bebê. Sim, com certeza. Na saúde do bebê e na sua saúde mental também, né? Porque a gente falou do estresse fisiológico, o estresse metabólico, mas tem o estresse mental, né? Porque assim, como a gente não foi mãe, a gente não sabe como é o estresse mental, mas a gente tem amigas que já são mães e a gente sabe como é difícil, né, estar grávida. A gente aqui, a gente mora na Austrália, nossa família está toda no Brasil. Então, assim, é uma coisa que é difícil, sabe? Não é todo mundo que tem uma rede de apoio boa. Então, assim, o exercício físico, ele pode sim ser um aliado, tanto no pré-parto quanto no pós-parto, porque ele aumenta a sua motivação. E aí você tem que ser criativo, por exemplo, depois que você ganhar o bebê, você usa o bebê com peso. Tem vários vídeos legais de exercício físico, que eu acho um amor fazer com criança. Mas assim, o exercício físico pode ser utilizado de inúmeras maneiras em todas as fases da nossa vida. O negócio é a gente aprender, e a gente falou muito antes da questão de se conhecer também, né? Exatamente. A questão da gente saber conhecer o nosso corpo, saber identificar o que a gente está sentindo, tanto fisiológico como psicológico também. Eu acho que isso é muito importante. Um exemplo bobo, assim, mas de hoje de manhã, assim, quando eu te mandei mensagem, que a gente estava combinando de se ver aqui, já fazia uns quantos dias. Daí eu mandei mensagem pra Bia e falei assim, eu tô meio ansiosa com a conversa. Daí eu acordei e eu tava com uma dor no pescoço, assim, sabe? Daí eu pensei, putz, eu tenho que fazer um exercício físico, eu geralmente faço atividade física de manhã. E eu com a dor no pescoço. Ele avisando qual atividade física que eu vou fazer. Aí eu parei pra pensar assim, pô, eu tô um pouco ansiosa, eu tô com dor no pescoço, eu vou fazer uma sauna. Porque a sauna vai relaxar o meu músculo e vai me deixar menos ansiosa. E daí é a questão de se conhecer e conhecer as atividades físicas. A sauna não é considerada uma atividade física. Porém, se você faz sauna, você aumenta a sua frequência cardíaca e ela simula, na parte metabólica, um exercício de moderada intensidade. Intensidade moderada. Aumenta a circulação. Então, tipo assim, essas coisas de se conhecer é importante, sabe? Até pra você decidir qual tipo de exercício que é melhor pra você, você aprender. Às vezes você não é a pessoa que talvez você não goste de ir na academia, mas você pode treinar em casa. Exatamente. E nem só você saber o tipo de exercício físico que você gosta, mas você entender o seu corpo, aceitar e respeitar o momento que você está passando. Então, voltando ali para a parte das mamães que foram mamães agora recentemente. Você entender que você sofreu Sofreu quando eu digo passou, tá? Por favor. Que você passou por Esperamos que não seja tão sofrido, assim, porque a gente ainda quer ser mãe, né? Você passou por um parto, né? Que como já diz o nome, é um parto, é algo, né, forte. E que você precisa de um descanso, que você precisa passar por aquilo ali para depois você conseguir dar continuidade no seu exercício físico. Então, você não se cobrar tanto. Nossa, eu era assim, agora estou assado. Antes de eu ter bebê... Então, assim, eu acho que falando da parte da depressão, ela vai muito para esse lado, porque você faz uma comparação do que você era, da vida que você tinha e da vida que você está tendo naquele momento. Então, aquele momento, aquele ponto, ele é crucial para que você entenda que ele é passageiro, mas que você tem que aceitar ele, tem que respeitar e que talvez, voltando lá para a parte do exercício físico, ir para academia não é o momento, né? Não é a solução daquele momento que você está passando. Quem sabe, talvez, uma aula de mobilidade, uma aula de flexibilidade, um yoga. Você ainda assim está se exercitando, mas você está entendendo que aquele momento, a sua necessidade não é estressar o seu metabolismo com exercícios de alta intensidade, mas sim trazer o exercício físico como algo tanto mais para a parte motivacional, para a parte que você está passando ali, que você precisa de um acolhimento, e esse acolhimento ele é interior. Então, você entender, ok, Bianca, eu estou precisando desse momento, preciso me exercitar sim, porque faz bem para mim, mas eu preciso entender que o exercício físico não é somente levantar peso, é fazer um alongamento, uma aula de flexibilidade, uma aula de yoga, dançar, fazer a sauna lá, que não é um exercício físico, mas é algo que você está fazendo para você.
Então, tirar um tempinho do seu dia que você é a sua prioridade e não você está fazendo algo por alguém e para alguém, mas sim para você, né? Com certeza, com certeza. Isso é de extrema importância, assim, a gente saber, né, a gente tem que dar valor, assim, saber identificar as nossas conquistas também, sabe? Assim, não é fácil a gente levantar às 5 da manhã, ir pra academia ou treinar antes de trabalhar. Isso não é fácil. Às vezes quando a gente acorda, né, de manhã, é difícil, mas o fato de você saber que você tá indo, por exemplo, eu tô dando um exemplo meu, assim, eu tô pro trabalho de manhã, 7h30 da manhã eu tenho que estar lá. Se eu me exercitar antes de ir, eu vou me sentir muito melhor no meu trabalho, eu vou estar mais motivada, eu vou ter mais energia. Então, assim, saber usar o exercício nesse sentido é muito bom e é muito beneficial pra gente. Então, assim, as mamães que acabaram de ter filho, vocês têm que estar motivadas, vocês têm uma criança ali, né, para criar, aquela criança depende totalmente de você. Talvez você não consiga fazer atividade por um período, levantar peso, até nem indicado no início, né, do pós-parto, mas assim, saber que existem outras modalidades de exercício físico que pode se encaixar com a sua realidade, como a Bianca falou, eu acho que isso é muito importante. E é uma coisa que precisa ser discutida mais, né? Com certeza. E falando da gestação, o processo de gestação, o processo da gravidez, você, se for parar para pensar, né, em 9 meses tem muitas mudanças fisiológicas, estruturais. E falando do crescimento do seu abdômen, da sua barriga, eu queria chegar na diástase, que a diástase ela vai ser o afastamento ali das musculaturas. Então o seu abdômen, a gente tem a linha alba, então vai ser o afastamento do reto abdominal e do oblíquo externo, e esses dois músculos eles são responsáveis pela flexão do seu tronco e pela rotação também. Então muitas mamães que tiveram bebê vão perceber que elas não têm tanta força abdominal por conta do enfraquecimento, por conta desse afastamento dessa musculatura responsável pela flexão e rotação de tronco. E aí o que acontece? As pessoas têm um tabu muito grande que param de se exercitar. Não, porque meu médico, eu digo assim, até médico, né? Porque a gente sabe que tem muita desinformação. Tem muita desinformação nessa área também. Meu médico falou para eu não me exercitar depois da gravidez, porque vai piorar minha diástase. E aí, se você parar para pensar, a gente precisa fortalecer a musculatura porque ela está enfraquecida. E como que você fortalece uma musculatura? Trabalhando a própria musculatura. Se você parar de treinar, parar de se exercitar e fortalecer aquela musculatura, muito pelo contrário, você vai atrofiar a musculatura e provavelmente piorar a situação da sua diástase. Porque além de ela não voltar, a musculatura não voltar para o lugar anatômico dela, você vai perder ainda mais a força. Então, assim, eu dei um exemplo, né, num curso que eu tô gravando, sobre uma pessoa que se acidentou, um motoqueiro se acidentou, parou de andar. E aí o médico falou assim para ele, você vai voltar a andar, mas você vai passar por um processo muito longo, de fisioterapia, enfim. E aí na fisioterapia, o que ele faz para voltar a ter força nos membros inferiores? Simplesmente ele tem que trabalhar a caminhada para voltar a dar os primeiros passos. Então, se a caminhada ela é feita para voltar a dar força nos membros inferiores, por que a gente não trabalha o abdominal para voltar a ter ganho nessas musculaturas? Então, muito se fala sobre trabalhar musculaturas internas, por exemplo, o transverso do abdômen, que é uma musculatura lá interna. Mas por que trabalhar a musculatura interna se é a musculatura mais externa que está enfraquecida? Então, você sim tem que trabalhar os movimentos que fortalecem a musculatura. Estou dando uma aula aqui de exercício. Então, quais são os movimentos que fortalecem o reto abdominal e o oblíquo? São os movimentos de flexão e rotação.
Então, por que eu vou trabalhar prancha? Por que eu vou trabalhar o vácuo, né? Que é muito conhecido, se eles não trabalham com tanta eficiência, flexão de tronco e rotação de tronco. Então, assim, tô quebrando aí um tabu, vai ter muita gente que vai falar, nossa, Bia, mas eu faço o vácuo e tal. Então, assim, tô falando sobre a ciência, tá? Estudos feitos, comparados, exercícios físicos de rotação e flexão de tronco, que é, por exemplo, o abdominal crunch, que a gente fala, comparado com os abdominais de vácuo, a eficiência é muito maior quando diz respeito, o Oz está dormindo aqui no meu colinho, quando diz respeito à aproximação dessa musculatura do seu abdômen. Então, eu tô falando, mas o que eu quero dizer, mamães que estão nos assistindo, não tenham medo de voltar à sua prática de exercício físico, você deve voltar a treinar. E falando em relação a quais exercícios, os melhores exercícios para voltar a ter força nessa musculatura são os movimentos que simulam a flexão de tronco e a rotação de tronco. E aí, voltando lá para a parte do acidentado, né, da pessoa que perdeu a força das pernas. Ela só vai voltar a caminhar como era antes se ela praticar. Praticar todo dia, um passinho de cada vez, e aumentando o nível de dificuldade. E assim também com o nosso corpo. Se você quer voltar a ter a força de tronco, a força de abdômen que você tinha, você tem que voltar a treinar e não parar de treinar nunca. Falei muito, né? Não, foi ótimo. Eu aprendi bastante. Tem uma pergunta que eu fiquei pensando quando você falou do abdominal. Aquele Russian Thrust, que assim, segura o peso e faz assim... Russian Twist. Twist. Mas enfim, simula a rotação, né? Isso. Então isso seria indicado também. Seria indicado também. Principalmente trabalhar com o seu peso corporal no início, né? Então, o próprio movimento de rotação de tronco sem o peso extra, né? Evitar, agora, né, falando de evitar exercícios de pliometria, que são exercícios de salto, por conta do impacto, né? O assoalho pélvico ali, exatamente. Né? Os músculos da pelvis é importante. Evitar pranchas no começo, mas por conta da pressão mecânica. Mas voltar ao exercício normal, principalmente se você já fez exercício. E eu não tô falando de mulheres que não foram liberadas por um médico, porque tem casos e casos, né? Sim, depende quão complicado foi o seu parto, a sua gestação. Não se vai você precisou. A Bianca falou, então vou fazer. Não, se você foi liberada. Sim, gente, né? A gente tá conversando aqui, mas o ideal é que todo mundo tenha um acompanhamento de um profissional, né? Pelo menos para entender a situação de cada uma. Como a gente falou, a gente precisa se conhecer, a gente precisa se entender. E se você tem dúvida e não sabe qual que é a sua situação atual, conversa com alguém que saiba, né? Que possa te indicar e te tirar as suas dúvidas. Exatamente. Sempre quando alguém vem para mim, Bia, fui mãe, posso me exercitar? Primeira pergunta, você já se exercitou? Então, assim, não queira começar alguma coisa, né? Eu ia falar inglês também, chorar. No momento imediato ali da sua gravidez, se você nunca fez um exercício. Então, espera, você nunca se exercitou? Você pode sim, mas vamos começar de uma forma, né? Vamos começar com calma. Então, talvez o exercício que você está me perguntando ali não seja ideal para você agora. Vamos iniciar uma prática para o seu caso, que é uma pessoa sedentária, né? Outra coisa, grávida pode fazer exercício, a gente já falou aqui, claro que pode. Os movimentos eles vão ser adaptados por conta da sua barriga e você tem que pensar que a gravidez ela não é uma doença. Então muitas pessoas, não, eu estou grávida, não posso fazer. Gravidez não é uma doença, pelo contrário, você precisa estimular e fazer hábitos, adotar hábitos que gerem mais qualidade de vida, tanto para você quanto para o seu feto. Então, de novo, a gravidez ela não é uma doença, você precisa se exercitar. Tanto gravidez quanto pós-gravidez é indicado o exercício físico. Procure o seu médico antes para ser liberado e depois um profissional de educação física que saiba prescrever o tipo de exercício físico. Não vá saindo de uma gestação e fazendo exercícios físicos que para aquele momento não são ideais. Mas não pense que o exercício físico ele não é recomendado para quem foi mamãe agora. Pelo contrário, né? Toda a aula ali que eu já
A aula não, a explicação que eu dei. Atividade física é bom sempre, para toda a idade, todo mundo precisa ser ativo, faz parte da gente, assim, como ser humano, a gente precisa estar se movimentando. Com certeza. O que a gente não usa, a gente perde, né? Verdade. Então, assim, né, o que a gente falou aqui sobre saúde da mulher, do nosso presente, então, o que a gente está fazendo, os nossos hábitos, eles refletem na gente. Então, se você olhar para o espelho, é aquilo que você... É triste, às vezes, falar isso. Eu não gosto de falar isso, mas tudo aquilo que você consegue ver é aquilo que você adotou como hábito. Então, se você é feliz com aquilo que você vê, provavelmente você é feliz e você é responsável por aquilo que você faz. Mas responsável, que eu digo assim, responsável positivamente, né? Porque você vai ser responsável também negativamente. Mas eu digo assim, eu me olho no espelho e eu sou como é que é a palavra? Esqueci a palavra agora. Eu sou quando você é... Ai, meu Deus. Tenta escrever aí, vou te ajudar. Esqueci a palavra. Enfim, você se olha no espelho e você gosta daquilo que você está construindo por você. Não simplesmente só a parte física, só a parte estética, mas você vê que tudo aquilo ali que você está construindo, você olha para o espelho e você assim, nossa, eu me sinto mais condicionada, com vontade de fazer as coisas, me sinto feliz. E eu digo assim, o exercício físico, ele vai muito além da estética. Se você se dá bem com o seu marido, com a sua mulher, enfim, o seu relacionamento muda, o seu dia muda, o seu sono muda, as suas amizades mudam. Então, assim, por que não se exercitar no dia de hoje, que a informação era levada, que o exercício físico ele é capaz de mudar tudo, né? Tudo, exatamente tudo. E eu falei e não concluí o que eu queria. Mas a gente falou que o exercício físico, ele é benéfico tanto pra gente no nosso dia atual, quanto pra gente daqui a 40, 50 anos, quanto para os nossos bebês e quanto para nós como sociedade. Com certeza. Né? Então, o exercício físico, ele é tudo. Assim como tu me falou ali antes, né, da gente começar, a importância de você beber água e a importância de você fazer exercício físico. Todos os nossos hábitos, tudo que a gente faz no nosso dia a dia está mudando a nossa genética, como os nossos genes se expressam. Fazendo atividade física ou não fazendo atividade física, vai mudar. A quantidade de água que você bebe, a comida que você come, as pessoas que você interage, o seu ambiente, tudo tem uma consequência para o futuro. E a gente tem que ser responsável por isso, né? Fazer essas escolhas é uma responsabilidade que a gente tem. Eu vejo isso, sim, como uma coisa que todo mundo deve ser saudável. Como responsabilidade para você, para a sua família e para a humanidade, para o futuro da humanidade. Começar com hábitos diários, né? Então, pra gente, pensando em sociedade, a Mari ter menos casos de emergência de pessoas que chegam lá e poderia ser uma medicina preventiva ao invés de uma medicina, como é que se chama quando é uma medicina? Mais imediatista, assim, né? Tratar o que tá acontecendo no momento, assim. Pra você não chegar a 40 anos e ser igual a minha aluna. Nossa, eu deveria ter começado há 40 anos atrás. Então, inicie suas práticas, se você já faz, excelente. Mas se você ainda tá aí em débito, porque a gente acha que a gente faz, né? E a gente faz assim, será mesmo? Sempre tem espaço para melhorar, né? Sempre tem espaço para você melhorar, e eu não digo em performance, tá? Eu digo em hábitos, em que você está disseminando para a sua família, disseminando para os seus filhos. Você realmente mostra que é importante a atividade física, o exercício físico, a alimentação, porque a alimentação é super importante, né? E tudo aquilo que você faz, seu filho vai fazer. Então, promova a atividade física, promova a saúde, hábitos saudáveis, caminhar na praia, no parque, enfim, poderia falar de inúmeras coisas aqui. A gente pode ficar o dia inteiro conversando. Se a gente entrar na nutrição, aí é outro universo paralelo.
A gente pode entrar na parte social também, que é outro universo paralelo. E tá tudo interligado. Tudo interligado. A luz solar, o quanto é importante a gente ver a luz do sol no início do dia e no final do dia. Isso modifica o nosso ritmo circadiano, a liberação de hormônio no nosso corpo. Então, assim, hábitos não é só atividade física, como a gente focou em atividade física nessa conversa, mas envolve muito mais coisas. Muito, muito mais. Eu acho que só para fechar, assim, né, a gente podia falar sobre você se respeitar. E quando eu digo me respeitar, eu quero entrar, por exemplo, eu como mulher, Bianca, sei que existem momentos vou falar da minha vida, mas assim, no meu mês, que eu não tô bem. Então, eu quero entrar na parte da menstruação. Eu me respeitar e saber que vão ter dias que eu vou conseguir dar o meu 100%, vão ter dias que eu não vou dar o meu 100%, mas preciso entender que faz parte e não me culpar. Por exemplo, não estou bem, deveria estar fazendo isso. Não. Você respeitar, saber que você está passando por um período, né, de mudanças hormonais e que os teus hábitos, eles não contam naquele dia, mas, né, é o cotidiano. Então, assim, a sua cobrança, ela pode te atrapalhar. Então, assim, muito mais do que você se respeitar, é você saber dosar a sua cobrança. Então, não se cobrar demais, respeitar os momentos e entender que nós, mulheres, passamos por momentos que nós precisamos respeitá-los, né? Com certeza, com certeza. A mulher, né, a gente é um ser cíclico, né? O meu ciclo, que é o meu ciclo menstrual, ele dura de 28 a 32 dias. Eu não sei qual que é o teu ciclo. Mas eu sei exatamente que no final do meu ciclo menstrual, quando eu estou começando a ter os sintomas os pré-menstruais, eu sei que eu fico mais ansiosa, eu sei que eu fico mais irritada, eu sei que eu tenho menos energia. Então, assim, daí volta para aquela nossa conversa, saber se reconhecer, né? Reconhecer o que você está sentindo. E não se cobrar tanto. Se eu tô num dia que eu não tenho muita energia, e eu penso assim, será que pode estar relacionado com o meu ciclo menstrual? Na maioria das vezes está, pra mim, sabe? Porque eu consigo pensar sobre o ciclo menstrual e consigo identificar os sintomas em mim. E aí eu penso assim, cara, minha menstruação provavelmente vai vir amanhã ou depois. E aí eu sei que esse momento que eu tô vivendo aqui não é uma coisa que vai durar pra sempre. Então, assim, tenta se controlar ali, tenta não matar o marido. E vamos que vamos, sabe? Acontece todo mês com toda mulher. Cada um tem sintoma diferente. Aí, o que vem aí que a gente pode melhorar isso? O que você come nos dias que tá antes da minha sua menstruação vão fazer muita diferença. Como está o seu mood, como está o seu... Como é que é o mood? Humor. Como é que é o humor? Como é que está o seu humor naquele período? A atividade física que você fez e que você não fez pode fazer diferença também. Eu geralmente tento não fazer muita atividade física de resistência nos primeiros dias da menstruação, porque eu acho que não combina muito comigo, assim, eu não gosto como eu me sinto. Eu prefiro fazer yoga. Entendeu? Tipo, eu faço uma yoga, eu, tipo, faço bastante stretch, faço alongamento. Eu sinto, assim, que é uma coisa meio lógica, assim, se você parar pra pensar. Você tá ali, seu útero tá descamando. Basicamente, o que acontece na menstruação, o que é? Você tem os seus níveis hormonais estáveis durante a maior parte do mês, e daí, quando tá chegando perto do final do ciclo, que é a menstruação, tem uma queda muito abrupta no hormônio, e aí o útero descama. E aí você tem o sangramento. Então, assim, o que eu penso pra mim? Eu vou fazer um alongamento, porque isso vai facilitar com que isso aconteça, com que esse processo aconteça, entendeu? É o que eu faço pra mim. Agora, se tem evidência científica ou não, eu não sei. Mas é o que funciona pra mim, entendeu? Então, eu acho que, assim, às vezes, você não precisa também focar tanto, assim, eu vou fazer exatamente o que me disseram pra fazer, porque é isso. Não, sente o seu corpo, tenta coisas novas também. Agora, por isso que eu gosto da yoga, sabe? Porque yoga eu acho que é uma coisa muito... É o sentimento, assim, você vai lá, você se espicha, você sente o seu corpo, você alonga, você consegue sentir o que tá precisando trabalhar ali. Vai muito mais do que a parte científica dos benefícios,
fisiológicos, mas a sensação que o exercício está fazendo. Então, por exemplo, o alongamento. O alongamento, você gera um relaxamento na musculatura. E muito mais do que o relaxamento na musculatura, você tá ali, você e você, né? Então, eu digo que é um momento que você relaxa mentalmente e muscularmente. Então, você respira, presta atenção naquele momento. Então, isso é um benefício, vai muito mais do que, não, mas não tá escrito na ciência de que gera um benefício na Deve ter algum artigo aí que fala isso, mas eu não fui pesquisar, eu simplesmente faço. Então. Mas por essas questões, entendeu? Um relaxamento, se você parar pra pensar, alongamento relaxa a musculatura. Relaxando a musculatura também relaxa a tua parte mental. Então, procurar coisas que te façam bem e não que te estressem. E se você não quer treinar porque você não se sente bem, tem cólicas menstruais, tudo bem. Eu vi uma frase que faz muito sentido para mim. Nós temos a mania de querer ser produtivo o tempo inteiro. E de querer se cobrar por produtividade. E errar faz parte. Não estar bem faz parte. Entender o processo faz parte. Então, permita-se você não fazer nada também, né? Com certeza. E não cobre-se assim, não estou sendo produtivo. Você precisa daquele momento. Com certeza. Eu, fugindo um pouco desse assunto, assim, mas é que me veio na cabeça agora, que tem a internet, assim, principalmente o Instagram, tem muita cultura de positividade, assim, sabe? De, tudo vai dar certo, tudo é muito bom, a gente só posta foto da gente feliz, e assim, essa não é a realidade, né? A gente sabe que tem dias difíceis, tem dias ruins, e eu acho que, por exemplo, tu deu o exemplo da cólica menstrual ali. Eu tenho cólica, sabe? Todo mês eu tenho cólica. Então eu lido com isso, sabe? Eu tenho que tomar remédio às vezes não, às vezes só um paninho quente na barriga ajuda. Mas eu vejo, assim, que você, como você falou, você saber se conhecer e se respeitar o seu corpo é muito importante. E a questão, voltando pro Instagram da positividade, eu acho que é importante a gente ser positivo, sim, mas não positivo no sentido de achar que tudo sempre vai dar certo. Porque às vezes as coisas não dão certo. Você tem que ser positivo para você se trabalhar, para você conseguir chegar naquele momento quando as coisas não estão dando certo e você saber que apesar das coisas não estarem dando certo, você vai ser capaz de passar por aquilo. Exatamente. Você é forte o suficiente pra passar por aquilo. Não sei se isso tem a ver com o que a gente tá falando, mas me veio isso na cabeça. Não, eu acho muito importante, porque o Instagram é uma plataforma que você só vê 5, 10, sei lá, 2% da vida, né? E aí você, principalmente tratando com crianças, as crianças de hoje em dia, elas estão aprendendo de que aquilo ali é a vida real. Então, ver que aquilo ali a menina tá fazendo, foi pra praia, tá acontecendo as coisas boas na vida dela. Quando tem um trauma, alguma coisa dá errado na vida daquela pessoa, ela não sabe como lidar. Por quê? Porque ela acha que sempre são vitórias que acontecem, ou que a vida é boa para todo mundo, menos para ela, não sabe processar uma derrota. Então, você errar, você ter uma derrota, você ter uma tristeza, faz parte, você tem que aceitar aquilo ali como algo normal. E aquilo que tu falou, conseguir ter uma positividade para mudar o cenário e saber que aquilo ali é passageiro, né? Porque você não pode simplesmente assim, ok, estou passando por um momento ruim, a Bianca falou que eu preciso aceitar, eu vou aceitar, vou dormir até ficar uma semana na cama, não vou me movimentar. Não, pelo contrário, saiba entender aquilo ali como algo que precisa ser respeitado, mas que você consiga mudar aquela realidade, ou seja, vai ser temporário, vou passar por isso, eu sou forte o suficiente, e mude o cenário da tristeza para um cenário de positividade, né? Com certeza, com certeza. E a atividade física, eu acho que também, a gente consegue botar atividade física nesse contexto também. Porque, por exemplo, eu sempre fui muito magrela, sabe? Sempre fui extremamente magra, desde criança. E quando eu comecei a fazer musculação, eu não conseguia levantar muito peso, sabe? Mas aí você vê que você consegue passar por, assim, evoluir, né? Você evolui, isso é muito bom. Então, hoje em dia eu consigo levantar muito mais peso do que eu conseguia há 10 anos atrás, quando eu comecei a fazer musculação. Uhum. E isso é bom. E talvez, assim, se, sei lá, 10 anos atrás
eu ficasse me comparando com alguém, né? Se eu estivesse lá no Instagram me comparando, olha como a Bianca é musculosa e eu não sou musculosa, nunca vou chegar nesse nível de músculo ou de poder levantar esse tanto de peso. Talvez eu tivesse desistido lá, mas eu escolhi não desistir. E hoje eu me sinto muito mais saudável, né? Os meus hábitos são mais saudáveis, tem muita coisa para melhorar. Eu ainda como chocolate, eu adoro chocolate, eu não vou deixar de comer chocolate. Se permitir, né? A gente, ter equilíbrio. A gente tem que ter equilíbrio, né? Isso é o principal. Então, até me perdi o que eu tava falando, eu falei chocolate. A gente falou sobre isso com a Natália, que uma coisa é você se comparar, outra coisa é você ter como inspiração. Então, comparar é o caminho da sua derrota, né? Com certeza. Porque você nunca vai ser... Eu nunca serei a Mariana. Ela vive em corpo diferente, ela tem genética diferente, né? Tudo diferente. Por que eu vou me comparar com uma pessoa que eu jamais serei? Eu não serei ela nunca. Agora, se inspirar... eu me inspiro no jeito que ela leva a vida, eu me inspiro o quanto ela é estudiosa, eu me inspiro para ser uma pessoa melhor. É diferente. Mas... Sim. Essa parte de comparação é complicada. Eu pensei agora, eu não sei, na minha época de adolescente, que era a mesma época tu, imagina, a gente tem quase a mesma idade, o padrão de beleza, não sei, quando eu lembro do padrão de beleza, quando eu tinha uns 13 anos, eu vejo as paniquetes. Cara, quem que tem o corpo de uma paniquete? Cara, é muito... Pensa assim, a gente com 13 anos, 14 anos, assistindo TV. Você se compara. E se comparando com a paniquete, cara. Não tem como dar certo um negócio desse. Assim, por isso que eu vejo que muita gente da nossa faixa etária tem muita depressão, muita ansiedade. Não tô culpando as paniquetes, né, gente? Assim, não vamos botar a culpa nas paniquetes. Mas, assim, eu acho que começa aí, sabe? A comparação. Assim, eu acho que a gente não pode se comparar. A gente tem que ser o melhor que a gente pode ser. Com o que a gente tem. Inspirar-se e comparar com uma única pessoa, você mesma. Então, comparar a sua evolução, como tu tinha falado, né? Eu me comparo como eu comecei, não conseguia puxar peso, não conseguia... E eu vejo o quanto eu evoluí. Então, isso é uma comparação, mas é uma comparação com você mesmo, uma comparação saudável. Não é uma comparação que você se cobra, né? É uma realização, na verdade. Nossa, como eu estou feliz com o processo que eu construí ao longo dos meus anos. Verdade. Eu acho que a gente falou bastante já aqui, né? Só para concluir, então, queria agradecer a Mari por estar aqui, né, nos passando, transmitindo todo esse conhecimento da parte da medicina, da parte como mulher. Esse é o objetivo desse bate-papo, trazer mulheres para expor situações comuns no nosso dia a dia. Eu menstruo, Mari menstrua, a gente treina. Então, assim, mostrar que faz parte da nossa vida como mulher, né? Queria agradecer, Mari, muito obrigada pelo seu tempinho, por expor aqui tudo que você fez aqui. Quanto tempo deu de 1 hora? Nossa! Passou rápido. Assim, como eu te falei, né? A gente podia passar o dia inteiro falando aqui. E pra mim foi um prazer. Muito obrigada pelo convite. E tô empolgada para escutar os outros podcasts dessas outras mulheres maravilhosas que estão participando também desse projeto. Muito obrigada, gente. A gente se vê no próximo capítulo, que eu não sei qual que é. Então, se você tiver alguma dica de que você quer ver aqui, o que você gostaria de... quem que você gostaria de chamar, se você mora aqui na Austrália, enfim... me deixa um recado no Instagram, a gente vai atrás dessa pessoa, desse assunto, tá bom? Beijo, tchau!